Olá, seja muito bem-vindo ao último assunto do dia de 2018. Já se passaram 364 dias e no programa de hoje você vai relembrar com a gente os principais fatos que marcaram a política e economia do nosso país. O nosso convidado que já está aqui no nosso estúdio, ele vai trazer projeções para o próximo ano e falar também do que foi 2018 na economia. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio com o maior prazer o Márcio Borba. Márcio Borba, ele é economista e vai participar aqui da nossa retrospectiva. E para começar esse momento especial, vamos falar sobre desemprego. O Brasil tem 11,7% da população fora do mercado de trabalho. Esse índice representa pouco mais de 12 milhões de pessoas. Apenas em Pernambuco, o número de desempregados chega a 703 mil, representando aproximadamente 17% da população. O estado, ele ocupa a 4ª colocação no ranking de desempregados do país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Primeiro quero dar boas-vindas aqui ao nosso convidado para a gente iniciar o nosso bate-papo e entender melhor o cenário econômico do Brasil e também do estado de Pernambuco. Márcio Borba, economista, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado a todos, estamos à disposição, vamos conversar um pouquinho sobre economia. A gente já começa com uma notícia não muito boa, né, que persistiu durante todo o ano de 2018, essa questão do desemprego ainda em alta, né? 11,7% da população do nosso país ainda está fora do mercado de trabalho. Quais os fatores que levaram a esse número tão expressivo? Primeiro, isso é um dado que não é só um dado econômico, é um dado social, isso é uma catástrofe. Nós temos aí mais de 10 milhões de brasileiros no desespero do desemprego sem uma perspectiva de curto prazo. Isso foi em função da recessão de 2015 e 2016, 2 anos de recessão seguidos, e que isso foi inédito na história da economia brasileira. O Brasil quase quebra em função daqueles 2 anos muito ruins. E aquele desemprego vem vindo ao longo desses anos, 2017 e agora 2018, ainda muito forte, porque a economia não se recuperou. Depois da crise, depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que já é uma instabilidade política muito grande, tivemos o governo Temer, que conseguiu efetivamente arrumar um pouco a casa. Nós estamos aí com a inflação em torno de 3,71, com juro de 6,5%, né, um crescimento residual do PIB. Então, arrumou-se a casa, mas aí veio a questão política de 2018, uma eleição muito dura, muito difícil, e também uma eleição, do ponto de vista político, inédita. Um candidato independente como o Jair Messias Bolsonaro, e que sofreu um atentado. Então, essas instabilidades todas afastaram o empresário, o investidor, do investimento, do desenvolvimento dos seus negócios, em função desse quadro caótico, a economia andando de lado em 2017 e 2018, vindo de 2 anos de recessão e uma questão política muito grave. Quando se tem uma instabilidade, né, os empresários, né, quem investe no país tem uma certa insegurança também. Por isso que a gente poderia, né, tentar explicar, levando em consideração isso, né? Falta de segurança, a pessoa não vai investir. O emprego vem depois do investimento. O empregado vem depois do patrão. Primeiro tem que ter o patrão que coloca o investimento, abra uma loja nova, amplia a loja, abra uma nova indústria, amplia a produção da sua indústria. Depois vem os empregos. Se não há motivação, não há um cenário positivo para que o empresário, o investidor, faça seu investimento no aumento dos negócios, não vai haver emprego. Pelo contrário, os 2 anos de recessão tiraram o emprego que 2017 e 2018 não conseguiu repor. Né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente trouxe o número, né, Márcio Borba? 703 mil pernambucanos fora do mercado de trabalho, aproximadamente 17% da população. Os reflexos no dia a dia. Primeiro a gente trafega aqui pela região metropolitana, passa nas principais ruas, né, que tem lojas, grandes centros urbanos, e a gente vê várias lojas com as portas fechadas ainda. É um reflexo de algo muito trágico, né? É uma realidade muito complicada para esse cenário do nosso estado. Nunca tinha visto tantas lojas fechadas aqui no nosso estado, 17% da nossa população fora do mercado de trabalho.
Isso é uma catástrofe social. Dentro de um estado como Pernambuco, que não pode se dizer que é um estado pobre, mas também não é um estado rico, você ter 17% da sua população desempregada, isso afeta fortemente o comércio. Sim. Porque nós temos aí 17% da população sem capacidade de consumo. E quando a gente fala de um desempregado, não é ele unicamente, a esposa, os filhos, as pessoas que dependem dele sofrem também. Então, Pernambuco tem uma vocação, Pernambuco tem uma situação um pouco melhor do que os outros estados do Norte e Nordeste, tem economia estruturada, tem uma indústria estruturada, tem de qualquer forma o polo de Suape, que está muito desaquecido, mas é uma plataforma pronta para receber investimentos. Temos uma tradição na área comercial, não só na capital, na região metropolitana, mas no interior. Temos um dinamismo econômico diferente, a fruticultura irrigada lá do Vale do São Francisco, Petrolina. Nós temos potencialidades no estado que nos dão condição de, num ano de recuperação, numa época de recuperação, a gente correr um pouco mais na frente do que os nossos estados co-irmãos do Norte e Nordeste. Mas a situação ainda é muito grave e nós precisamos trabalhar muito para tirar Pernambuco desse atraso econômico que ele foi vítima também de 2015, 16, 17 e um pouco 18. Sem carteira assinada, muita gente correu, né? E obteve ali no mercado informal, no comércio informal, um fôlego, né? Viu ali uma oportunidade de levar um rendimento para casa, o sustento da família. Houve isso de forma muito acelerada aqui no nosso estado. O empreendedorismo também ganhou espaço, né? Com essa questão do desemprego. Muita gente usou o FGTS e outros recursos que tinham para investir no próprio negócio. Houve um crescimento disso ou não? Aqui no estado foi de forma tímida, o comércio informal e também o empreendedorismo. A gente tem que separar o que é atividade informal do empreendedorismo. Às vezes o cidadão perde seu emprego e faz bicos, faz coisas para sobreviver. Isto não é um empreendedorismo, ele está em busca do seu emprego. Mas enquanto não consegue, ele não pode ficar parado, ele vai trabalhar. É a informalidade. Isso cresceu muito. Diz assim, é um mal necessário. Ou seja, não é bom quem está na informalidade e não gosta, prefere trazer sua carteira assinada. Mas pelo menos existe em Pernambuco esse segmento informal para que o cidadão não fique parado e possa gerar algum tipo de renda. O empreendedorismo já é algo mais estruturado, é uma vocação, abre uma personalidade jurídica, abre um negócio, ele deixa de procurar emprego e passa a se tornar um empresário. Também verificamos muito. Mas quando tem um empreendedorismo, de um funcionário que tornou-se um empreendedor, ele vai encontrar a mesma dificuldade no comércio que os comerciantes tradicionais enfrentam. Então você vai hoje no centro do Recife, é uma tristeza grande. A Rua Nova, Duque de Caxias, Rua Imperatriz, quem tinha um ponto nisso no passado, tinha um bem de família. Você sustentava gerações através daqueles imóveis, daquele comércio. Hoje, basicamente, as lojas quase todas fechadas. Estão fechadas. O centro está caótico, abandonado, o centro está sujo, o centro está abandonado, o centro cheira mal, o centro da cidade. Infelizmente. Então isso é o retrato da decadência. Precisa-se fazer um investimento estruturador do poder público, Prefeitura do Recife, com apoio do governo do estado, para dar condição do empresário voltar a investir, por exemplo, no centro. O shopping center já é outro mundo. É um mundo 100% empresarial, não depende do órgão público para fazer limpeza, manutenção, para investir. Então você tem hoje os comerciantes de shopping que estão sofrendo muito e temos os comerciantes de rua, chamados comerciantes de rua de centro da cidade, esses sofrem duplamente. E mais ainda os comerciantes da periferia, do subúrbio, dos bairros. Esses também estão sofrendo. Então nós precisamos retomar a economia para poder retomar o comércio e a indústria de Pernambuco. Que tipo de incentivo o governo pode oferecer para mudar essa realidade? Tem como o governo pode fazer alguma coisa para mudar essa triste realidade? Investir no que é dele, da obrigação dele, que é investir em infraestrutura urbana, em rua, segurança, iluminação, limpeza urbana, né, a manutenção da cidade, já ajudaria muito. Em relação aos shoppings, a prefeitura, acredito que nesse particular, tem colaborado com o entorno, o acesso, a questão da segurança, da iluminação, no acesso a esses grandes centros. Então o governo tem, sim, condição de ajudar, com novas ruas, destravando um pouco o trânsito do Recife, que é caótico. E não é só porque é assim em todas as capitais, é pelo excesso de sinais que tem na região
do Recife, precisa se estudar esse fenômeno, e que termina travando as pessoas, e as pessoas não se deslocam muito, às vezes preferem consumir realmente mais próximo, deixa de andar um pouco. A mobilidade hoje está prejudicada. Tem algum incentivo, né, financeiro que o governo possa fazer também para trazer esse empresário que deixou de investir por conta dessa crise, dessa falta de estabilidade? Pernambuco tem um incentivo fiscal, por exemplo, do Prodep, que isenta as indústrias de uma parte do ICMS em troca de investimento, geração de emprego, geração de riqueza. O comércio tradicionalmente não tem incentivo para o comércio, apesar do Prodep ter incentivos também para atacadista importador, para centrais de distribuição, que isso foi muito importante. Dentro da estrutura do Prodep de atração de investimentos, Pernambuco é polo comercial historicamente. Então nós temos essa perspectiva. Pernambuco tem tudo para retomar o crescimento. Agora o governo pode ajudar, claro, muito, né, mantendo sua economia minimamente equilibrada. O estado de Pernambuco, o estado do Recife tem mantido, e dentro dessa crise generalizada, claro, ninguém está bem, mas Pernambuco está menos mal. E na retomada fazer os investimentos certos. Agora vamos a uma boa notícia, né, nessa retrospectiva. A boa notícia é o seguinte: o Produto Interno Bruto, que é o PIB de Pernambuco, teve um crescimento de 2,2%, isso no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2017. De janeiro a junho deste ano foram arrecadados 89,6 bilhões de reais. Nos primeiros 6 meses do ano anterior, o valor chegou a 81,8 bilhões. O aumento ele foi devido ao crescimento da agropecuária, da indústria e também do setor de serviços. E a gente traz, né, agora essa boa notícia, Márcio Borba, esse crescimento do PIB. Primeiro a gente explica para quem está em casa o que é o PIB, né, o Produto Interno Bruto, e esse crescimento, 2,2%. É muito significativo para o nosso estado? No momento atual, sim, e veja que todos os segmentos basicamente crescendo. Então, por quê? Pernambuco, como eu dizia, tem infraestrutura de produção na indústria, na agropecuária, no comércio. Precisamos dar uma atençãozinha melhor à agropecuária, mas fazer um Prodep, fazer um esforço de investimento que foi feito na industrialização, por exemplo, no Polo Suave, muito bem feito. Fazer também no apoio à produção agropecuária, que pode nos dar mais alegrias ainda. Mas Pernambuco tem essa demanda reprimida, Pernambuco tem essa infraestrutura pronta. É só dar uma largada no desenvolvimento, que eu acredito que o Estado volte a, se não liderar, nós temos Bahia, temos outros estados fortes no Nordeste, mas pelo menos ser um dos líderes que vai puxar o desenvolvimento econômico da região do Norte-Nordeste. E essa arrecadação, 89,6 bilhões, vem de onde a arrecadação? De impostos que a gente paga? Impostos, taxas, contribuições. A carga tributária no Brasil, todos nós sabemos, é quase indecente. Mas se esse recurso for bem aplicado, retorna para a sociedade. Se ele não for bem aplicado, se for aplicado em obras que não terminam, em obras desnecessárias, em gasto excessivo com pessoal, isso termina sendo um escoadouro de dinheiro e um dinheiro caro para o povo pernambucano, que é um dinheiro de arrecadação de impostos. Então, aumentar a arrecadação, a gente diz, é bom, para que o governo se organize e invista. Mas se ele não for bem aplicado, é ruim, porque você tira recursos da iniciativa privada e das famílias e não retorna para a população. Teve uma promessa de campanha, né, que é o 13º salário para quem recebe o Bolsa Família. Para que isso seja colocado em prática, vai precisar aumentar, o governo vai precisar aumentar alguns impostos. É algo bom para a sociedade isso, não é? Tem como fazer uma análise sobre isso, Márcio? Eu acho que nada justifica aumentar impostos. O governo já tem dinheiro suficiente para fazer o que é necessário. Basta apertar um pouco ali, um pouco acolá, tirar o desperdício, os desvios. Mas se vai ser retirado imposto para ir direto para a população, menos mal. Porque a população pobre ela tem alta propensão marginal a consumir. O que ela recebe, ela direciona para consumo. Então, direcionando dinheiro para essa população, vai gerar um movimento no comércio das cidades onde as pessoas estão recebendo esse recurso. Para o próximo ano, daqui a pouquinho vamos falar mais sobre projeções, né? Para quem está em casa nos acompanhando, para ter boas notícias. Será que vai crescer a economia aqui local? Será que o PIB pode aumentar ainda mais? Vamos fazer logo esse clima de expectativa, Márcio Borba. O PIB no primeiro semestre, 2,2%. No segundo, pode ter acontecido um aumento, né, que vão divulgar no começo do próximo ano, né, 2019, hoje é o último programa de 2018. Será que a gente teve um PIB significativo também no segundo semestre? Tem como estimar, sim ou não? Se deseja e se acredita que sim, porque no segundo semestre sempre há um movimento maior
do que no primeiro semestre. Então, se Pernambuco cresceu no primeiro, provavelmente crescerá também igual ou mais no segundo. Apesar da eleição ter trazido muita estabilidade, muita expectativa, as pessoas ficaram aguardando o resultado, mas eu acredito que depois da eleição, novembro e dezembro, deve ser tempo suficiente para recuperar o que se ficou um pouco parado setembro, outubro. E eu acredito que Pernambuco cresça. Tomara que cresça, porque já parte para 2019 a partir de uma base boa, né? Então, como é que a gente poderia resumir esse momento agora em relação à economia do nosso estado? Como é que está a economia de Pernambuco? Está bem? Precisa melhorar? Como é que a gente fala sobre a nossa economia? Não está bem. Não. Nós estamos crescendo em cima de uma base muito ruim, que é 2017. Nós estamos com possibilidade de crescimento e possibilidade de retomada do crescimento. E isso é bom. Pernambuco, no meu entendimento, se preparou, está preparado para retomar em 2019. Mas claro que a economia não está boa em lugar nenhum do Brasil. Quem começou a empreender, né, em 2018 por necessidade, será que deve continuar empreendendo em 2019 ou vai conseguir ali um emprego de carteira assinada? Deve buscar esse emprego de carteira assinada para que tenha uma maior segurança? Como é que a gente orienta essa população? O empreendedor que efetivamente resolveu tornar-se um empreendedor em 2018, se ele sobreviveu, em 2019 vai ser melhor. Agora, se ele está no empreendedorismo, na informalidade, em função de não conseguir um emprego, ele provavelmente vai ter uma condição melhor de voltar à condição de empregado em 2019. Quem não conseguiu empreender, quem não conseguiu um emprego de carteira assinada, pode esperar coisas boas para 2019? Se 2018 ele conseguiu sobreviver, mas não conseguiu seus objetivos, em 2019 toda a perspectiva é que seja melhor do que 2018. Então, se a perspectiva para quem está desempregado, para quem está numa situação difícil, é que 2019 irá trazer um cenário melhor. Agora, talvez não na velocidade que a população precisa, mas a partir de 2019, as coisas começando a melhorar, pelo menos melhora a motivação e a expectativa de quem está em dificuldade, seja um empresário, seja um empregado. Por tópicos agora, o que é que deu certo em 2018 e o que é que deu errado em 2018 no âmbito econômico? Em 2018, o governo acertou a inflação, nós estamos terminando o ano com 3,71%, o que é excelente para o que se pronunciava, um juro básico de 6,5%, o que é excelente para o que se pronunciava lá em 2016, naquela crise de 2017, o governo conseguiu segurar um pouco a economia, organizar um pouco a economia nesse ano de caos, né, nesses últimos anos de caos. Vamos lembrar que 15, 16 foi muito ruim, 17, 18 não foi bom. Então eu acredito que a questão da inflação e do juro básico da economia são dois fatores positivos que a gente vai para 2019 com a casa um pouquinho mais organizada. E o que é que a gente precisa esquecer? Deixar no passado. Esquecer são os escândalos de corrupção, de desvio, de descontrole do Estado. Por isso que essa onda de privatizações, o Estado muito grande é problema, o Estado tem que ser um Estado mínimo, o Estado é um grande condomínio. É uma reunião de pessoas que recebem recursos dos moradores do Brasil para fazer a sua parte. Deixar com o Estado aquilo que lhe é de direito e o Estado saia desses segmentos onde ele não é bom. E diminuindo um pouco o tamanho do Estado, deixando ele exercer sua função básica, saúde, educação, enfim, segurança pública, deixa para quem entende fazer a economia crescer. Então eu acho que os escândalos de corrupção, os desvios de recursos, a desestrutura do governo foi o lado negativo da economia nesses últimos anos, aliás. Ok, vou pedir licença agora ao nosso convidado, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia especial. Estamos fazendo uma retrospectiva dos principais fatos que marcaram o nosso estado no ano de 2018. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia, é o nosso último programa de 2018 e hoje estamos fazendo uma retrospectiva. Outro tema que mexeu muito com a nossa rotina foi a greve dos caminhoneiros. A greve, ela teve início no dia 21 de maio e foi finalizada mais de uma semana após o seu início. Motivada pelos preços instáveis dos combustíveis, a manifestação dos caminhoneiros afetou o abastecimento de cidades e deixou também mercados esvaziados e muitos carros sem combustível suficiente ficaram estacionados nas garagens. E quais os reflexos desse movimento aqui no nosso estado? Vamos relembrar a partir de agora com o nosso convidado sobre esse movimento muito forte que afetou
com toda certeza a sua vida, querido telespectador, agora em 2018. Já temos imagens para começarmos aqui a refletir, né, e relembrar esse momento que marcou o nosso ano, o ano de 2018, a greve dos caminhoneiros. Márcio Borba, foi algo muito significativo que mexeu bastante com a economia, não só do nosso estado, do país todo. Foi um movimento muito forte. É verdade, e trouxe um efeito assim colateral importante. O Brasil descobriu como é dependente do transporte rodoviário. E nós não podemos, até por uma questão de estratégia, soberania nacional, depender tanto de um modal só. Então veja o caos que foi e repercutiu negativamente no desempenho do Brasil na área econômica. Em 2018 nós poderíamos ter um cenário, uma economia um pouquinho melhor se não fosse a greve dos caminhoneiros. Isso levou o governo e a sociedade a entender que o investimento em ferrovia, investimento em outros modais que tirem o Brasil da dependência do caminhão, ele é urgente. Então, o governo Bolsonaro, acredito que tenha que ter uma prioridade, não só na melhoria das estradas, porque elas são realmente também muito ruins, mas no investimento da malha ferroviária, que possa pelo menos, até num momento como esse, ou até mesmo trazer uma competitividade interessante para o mercado, defender, salvar a nação num momento como esse. Imagine se isso se torna uma rotina e se todo ano nós tivéssemos um movimento como esse para discutir frete. Então foi um movimento que repercutiu até no desempenho do país na economia em 2018. E se tivesse se estendido por mais dias, né, a situação teria ficado muito mais complicada aqui no nosso país, porque a gente viu vários reflexos. Né, reflexos no abastecimento lá do supermercado, no abastecimento, né, na bomba, no posto de combustível, a gente também teve um reflexo muito significativo, um aumento exagerado do preço do combustível. Como é que a gente entende essa dinâmica? Quando falta o produto, o preço tende a aumentar, isso vai também influenciar na inflação do país? Sem dúvida, porque é escassez. Então, por exemplo, produtos agropecuários, eles são, óbvio, perecíveis. Então, se eu passo 15 dias, 10 dias, 30 dias, 20 dias sem suprir a Ceasa, sem colocar para a população, principalmente das regiões metropolitanas, o produto, vai chegar menos produto no comércio, ele sobe de preço. É a lei da demanda e da oferta. Isso com todos os produtos. Então, falta combustível, como faltou gás e alimentação, parou o Brasil, parou a sociedade. Então, no interior, você ainda tem uma situação na zona rural, onde você tem um certo acesso à alimentação natural, às áreas de produção, mas quem mora na região metropolitana, quem mora no Recife, não tem acesso a nada disso, ele depende exclusivamente do supermercado, da Ceasa. Se o produto não chega, não tem alimento. Então imagina uma população como o Recife, 3,5 milhões de habitantes na região metropolitana, sem gasolina, sem gás, sem alimentação. É o caos. É o caos. Então, precisamos enxergar isso não só como movimento econômico de uma categoria buscando seus benefícios, que é legítimo, mas precisamos encarar isso como soberania nacional. A gente tem imagens também, né, da população em busca do gás de cozinha. Houve sim a escassez, né, por conta dos caminhões que não chegavam nas distribuidoras, também os que eram impedidos e precisaram ficar ali no movimento e não saía lá de Suape, né, que é o principal centro de distribuição aqui do gás de cozinha. A gente viu isso, ó. Filas enormes, pessoas pagando valores absurdos, até o dobro do valor normal do gás de cozinha que na época, né, era comercializado, e foi uma situação muito caótica. Com certeza foi aumentar preço de quê, por exemplo? Aumentou o preço do gás de cozinha porque não tinha o produto. Quando chegava, quem trabalha com restaurante, por exemplo, precisou também aumentar ali o preço dos pratos que serviam. Como é que a gente entende esse efeito cascata, né? Porque vai incidindo, né, em vários setores da nossa sociedade. A economia é uma cadeia de acontecimentos, né? Então, se você não tem o produto gás, você inviabiliza não só as famílias, óbvio, mas o restaurante. Então, o restaurante vai comprar o gás, não tem, ele vai pagar mais caro, ele vai pagar um ágio, ele vai ter que ter um consumo até menor do que gás, ele tem que aumentar o preço do produto. Ainda bem que a greve ela não se estendeu, foi uma greve extremamente importante e difícil de ser superada, mas ela não se estendeu mais. Né? Então, toda a cadeia depende do seu elemento que a compõe. O gás, o combustível,
que transporta o frete, a mão de obra. Então, na hora que a população faz greve, na hora que a categoria faz greve, que a indústria para, que o comércio para, também há um desabastecimento. Então, nós temos que enxergar a economia como um todo. Esse fator frete, esse fator caminhoneiro, que estava diluído no meio da cadeia, de repente o Brasil inteiro tomou a consciência da importância dele para que a economia exista. E acredito que agora o governo passa a cuidar desse modal, dessa questão do transporte com mais atenção. Mas foi um fator, uma greve, uma paralisação histórica, que trouxe reflexo negativo para todo mundo. Muitas pessoas deixaram de fazer uma feira maior, né, a feira do mês maior, para comprar o gás de cozinha. Em alguns momentos, R$120, R$130, R$150. Algumas pessoas compraram, né, o gás de cozinha a esse preço. Hoje, gira em torno de R$65, R$70. Para o próximo ano, será que tem uma projeção de redução desse valor ou pode se manter nesse mesmo valor? Como é um produto da Petrobras, todo o mercado que tem um certo monopólio em algum momento da cadeia, ele não obedece à lei da oferta e da procura. Depende da política que for adotada na Petrobras. Nós pagamos uma gasolina caríssima, apesar de termos a produção da Petrobras suficiente para abastecer o país. Mas, como é o governo que tem lá na ponta, na base, o monopólio, você termina tendo um preço que às vezes parece uma tarifa definida pelo governo. Por mais que a Petrobras tente dar uma certa flexibilidade no preço, buscar um pouco mais de aproximação com a lei da demanda e da oferta, mas, de qualquer forma, é uma matriz estatal, né? Então, aquela coisa, quando o dólar sobe, a gasolina sobe, quando o dólar baixa, a gasolina não baixa. Sim. Por quê? Não há competição. Então, não há competição. Se só houvesse um fabricante de farinha de trigo no Brasil e fosse estatal, o preço do pão seria muito mais caro do que é hoje. Como nós temos um mercado absolutamente pulverizado nas padarias, milhares e milhares, dezenas e dezenas de milhares de padarias pelo Brasil, você consegue ter uma certa competitividade. É o que ocorre com a área de combustível. Por isso que se discute a privatização da Petrobras. Não pode um país inteiro ficar submetido aos interesses societários de uma única empresa, mesmo que ela seja estatal. Porque o governo adotou, né, a política de preços praticada de acordo com o valor do barril de petróleo fora do país. Aí por isso que uma semana baixava, outra semana tinha um reajuste, quando tinha, né, baixava o preço, não era um preço muito interessante para quem está em casa, continuava alto esse valor. Quando você tem sistema de monopólio, oligopólio, cartel, sistemas que distorcem a lei de demanda e da oferta, quem sofre é o consumidor. Então, sobe o preço do barril, então vamos subir o preço da gasolina do Brasil, mesmo que não tenha pressão de custos, mas eu vou subir o preço do barril, do petróleo, porque eu estou tendo um parâmetro internacional. Aí quando baixa lá fora, não baixa aqui dentro. Então por que não baixa aqui dentro? Não, porque aí tem várias desculpas, várias explicações, não é. É o senhor feudal que toma conta do segmento de combustível, de petróleo no Brasil, o governo federal, que arruma várias desculpas, estratégias e modelos diferentes para não dar à população aquele desconto, aquela redução que teve no barril lá fora. Agora, se nós tivéssemos 10, 15 empresas fazendo o trabalho da Petrobras, isso não existiria, porque haveria uma competitividade lá na exploração do petróleo na base. Temos imagens agora, né, da busca da população por gasolina. Temos aqui essas imagens. Eu queria que a gente refletisse um pouquinho, Márcio Borba. Você já tinha presenciado uma cena como essa, as pessoas correndo para o posto de gasolina, formando ali várias filas, dormindo em filas para conseguir um abastecimento e a preço elevado, em alguns casos quase R$5 o litro da gasolina, passou de R$5 o litro da gasolina em alguns postos aqui da região metropolitana do Recife. Já tinha vivenciado um fenômeno como esse, algo parecido? Eu já tenho 57 anos, eu não me recordo de um caos como esse que se estabeleceu na área de combustível. Todo mundo, eu inclusive, consegui ainda colocar combustível a quase próximo de R$5 num posto, inclusive lá em Boa Viagem, que posteriormente foi interditado e que é um absurdo você estar pagando um preço de ágil num produto que na base ele é estatal. Então, no varejo, na ponta, nos postos, tem uma aparente competitividade, mas se ele é estatal e tem um controle de preço lá atrás, quando ele chega na ponta que ele é varejo,
estabelece a demanda e da oferta. Quer dizer, a demanda e da oferta se estabelece naquele momento para prejudicar o consumidor, mas não se estabelece lá atrás na definição do preço base para beneficiar o consumidor. Então o que assistimos foi uma distorção completa. É um sistema que tem um monopólio lá atrás no refino, na exploração, mas que tem uma iniciativa privada nos postos. E você hoje, se chegar hoje, o consumidor de combustível for fazer uma pesquisa no Recife, ele vai ver que os postos têm mais ou menos o mesmo preço. Uhum. Então nós precisamos resolver isso de uma vez por todas. Uhum. A questão do combustível surgiu mais à vista do consumidor em função da greve do caminhoneiro. Então, como eu disse no início, a greve do caminhoneiro, ele trouxe um caos para o país, mas ele trouxe alguns ensinamentos. Olhar mais para os modais de transporte, beneficiar mais, por exemplo, o ferroviário e tirar a dependência do rodoviário, e olhar mais também para a política de preço do combustível no varejo, que ele não está blindando o consumidor contra esse tipo de exploração momentânea, né? Uhum. Nos últimos dias, verificamos, né, quem utiliza o veículo individual, né, a gente presencia nas bombas de combustíveis uma redução no valor da gasolina e também do etanol. Então, para o ano que vem, a estimativa é que essa queda seja ainda mais acentuada, porque em alguns postos já consumimos, né, compramos gasolina a R$ 3,95, R$ 3,89. Tem a expectativa de cair ainda mais esse valor com a nova política ou não? Como é que você pode levar a gente a refletir sobre isso? Eu não sei ainda, não entendi ainda a política que o governo Bolsonaro, através do ministro Paulo Guedes, vai adotar na Petrobras. Uhum. O que é que finalmente ele vai fazer? O que é que ele vai privatizar, o que não vai privatizar? Acho que o governo ganhou a eleição agora, dia 28 de outubro, e por mais que se faça um planejamento, nunca é como se já candidato eleito tem que fazer um programa de governo para implementá-lo. Isso é no mundo inteiro. O Bolsonaro tem dito que sim, que pode privatizar alguma coisa, mas o modelo não está ainda claro. Dependendo do modelo que ele adote, nós podemos ter uma surpresa positiva, como o preço dos combustíveis caindo, porque ele é caríssimo no Brasil, uma das gasolinas mais caras do mundo, e nós somos produtores de petróleo. E dependendo da política do modelo para a Petrobras, pode continuar na mesma coisa ou até piorar. Se for, no meu entendimento, para um viés de privatizar o segmento da Petrobras, nós vamos pagar menos. Uhum. Vamos lembrar quantas bandeiras importantes de combustíveis no mundo inteiro saíram do Brasil nos últimos anos. As marcas que nós tínhamos no passado e as marcas que nós temos hoje. Uhum. Então, eu acredito que esse é um segmento que pode nos trazer surpresa positiva se o governo partir para a privatização. A nível local, somos produtores de etanol. A gente produz aqui o etanol, manda para fora para depois comprar num preço mais alto. Será que tem algum projeto, existe algum projeto que pode, né, desburocratizar essa situação e a gente pagar um pouco menos já que produzimos aqui no nosso estado? Antigamente nós temos o Proálcool. O Proálcool era o programa do governo federal para incentivo ao álcool. O álcool tinha uma certa independência. Depois que acabaram com o Proálcool e a Petrobras praticamente assumiu essa questão também do combustível álcool, ela atrelou aos interesses da gasolina. Uhum. Nós precisamos ter um álcool administrado por outra empresa que não a Petrobras para se tornar uma empresa competitiva. A Petrobras comprar álcool para misturar a gasolina, mas essa outra empresa, pode ser privada, pode ser pública, uma empresa que tome conta do álcool. Eu acredito que se tivéssemos um modelo separado, se a usina pudesse fornecer direto para o posto, nós teríamos um álcool muito mais barato, que forçaria também o preço a queda do preço da gasolina. Agora vamos acompanhar umas imagens, né? Outras imagens que a gente não quer que se repita no ano de 2019. Comércio do centro da cidade parado devido a essa mobilização dos caminhoneiros, as pessoas com dificuldade porque afetou também o transporte público. Pessoas já tinham pouco dinheiro para gastar, somado, né, esse movimento da paralisação dos caminhoneiros, não conseguiam chegar às lojas do centro da cidade. E o resultado é esse aí que a gente não quer ver, né, em 2019. Esse resultado é o comércio de rua. Nós estamos vendo as imagens do comércio de rua. É um comércio que precisa ser, no meu entendimento, revitalizado. Uhum. Essa onda de shoppings é uma coisa muito americana. Na Europa você vê ainda muito comércio de rua. Então nós precisamos dar uma atenção melhor a isso. Não é difícil, principalmente no centro. É uma região relativamente pequena. É limpar, é organizar a segurança, transporte público de qualidade para aquela região. Se nós conseguíssemos revitalizar o comércio do centro da cidade
E aí vamos falar do centro da cidade expandido, quando a Boa Vista, Guararapes, a pracinha da Independência, aquela região. Nós traríamos, além da própria recuperação do comércio do Recife, um delta a mais pela recuperação dessa área para falar da região metropolitana da capital. Mas o comércio precisa de uma atenção em todo o estado de Pernambuco. Ele convive com insegurança, ele convive com lixo, ele convive com vias de acesso muito ruins, ele convive com uma situação de limpeza urbana caótica, não só em Recife, na região metropolitana. Pode ir para qualquer cidade da região metropolitana, você não se sente bem andando no comércio, você não se sente confortável nem seguro. O comerciante de rua do estado de Pernambuco é um herói, é um herói da resistência, porque ele está conseguindo manter seu negócio aberto no meio de uma guerra civil, porque é assalto, é celular, é trombadinha, é assalto a banco, e o transporte público de péssima qualidade, o acesso difícil. Mas é essa uma oportunidade de Pernambuco investir nisso, na agropecuária, para melhorar a produção pecuária de Pernambuco, e no comércio, notadamente nas grandes cidades, para dar condição que o comerciante, que é comerciante por natureza, volte a investir. Para finalizar, nesse momento de reflexão, a gente não quer ver mais também essa situação aqui, o desabastecimento da Ceasa, né? Do Ceasa, é um grande centro de distribuição aqui do nosso estado, bastante conhecido, e no momento da greve, da paralisação dos caminhoneiros, poucos produtos com preços elevados, pouca gente procurando, né, o Ceasa. Foi uma situação muito, muito complicada. E quando esses produtos não chegavam, os alimentos não chegavam até o Ceasa, estragavam no caminho, né? Foram tristes as imagens que acompanhamos, né, Márcio Borba? Isso foi também muito educativo, porque a nova geração, muito urbana, ela acha que o alimento vem no supermercado. Não vem do supermercado. Vem do produtor rural, lá no interior do estado, que precisa que alguém vá lá, pegue seu produto, leve para as Ceasas, que as Ceasas abasteçam os pequenos mercadinhos, os pequenos supermercados, abasteçam a própria população. Então foi educativo no sentido de dizer, nós precisamos cuidar do campo, nós precisamos cuidar das estradas, nós precisamos cuidar do abastecimento das regiões metropolitanas, porque senão um dia nós podemos viver um caos maior do que vivemos na greve dos caminhoneiros, que é simplesmente você ir na Ceasa e não encontrar nada. Aí é um caos urbano de proporções inimagináveis, né? Nossa retrospectiva econômica está quase chegando ao fim, mas antes a gente quer trazer uma mensagem de expectativa. Será que temos projeções, né, para 2019 melhores do que vivemos em 2018? Vamos resumir agora esse último momento aqui com o Márcio Borba, ele que é economista, ensinou bastante, né, e relembrou vários fatos que marcaram a nossa vivência, né? O nosso dia a dia, o nosso cotidiano em 2018. Para 2019, Márcio Borba, podemos esperar coisas melhores, né? A estimativa é de otimista? É otimista essa estimativa? Como é que a gente pode falar isso para quem está em casa? Já agradecendo a sua participação aqui no nosso programa, Márcio Borba, ele que é economista. Muito obrigado pela participação. E o que é que a gente pode esperar para a economia em 2019? Nós estamos comparando 2019 a 2018. Nossa perspectiva recente. O mais pessimista dos brasileiros, eu acredito que esteja otimista com 2019. Porque temos tudo para sairmos desses 4 anos muito ruins, 15, 16, 17, 18, e partimos para 2019 com um governo novo, um governo que sai das urnas muito fortalecido, com um viés diferente de tudo que foi feito, um viés liberal, um viés conservador, um presidente que sai muito fortalecido, montou uma equipe técnica do seu ministério, que é a equipe técnica dos sonhos da população brasileira, onde nós não vemos políticos de carreira, onde nós vemos um educador no Ministério da Educação, um médico no Ministério da Saúde, um economista no Ministério da Fazenda, coisas simples, mas que não estava ocorrendo. Então eu vejo 2019 com uma perspectiva muito boa, com a inflação mais controlada, os juros mais baixos ainda, um crescimento econômico consistente e o povo brasileiro, os investidores voltando a acreditar. E principalmente as dezenas e dezenas, talvez centenas de multinacionais que abandonaram o país nesses 4 anos com a perspectiva de voltar. É isso que nós enxergamos. E desejamos que 2019 seja um ano abençoado para todos. Eu quero agradecer o convite da RBC ao longo de 2018. Deixar a todos essa mensagem de otimismo para 2019, deixar um forte abraço a todas as famílias e fiquem com Deus.
A gente agradece aqui ao Márcio Borba, muito obrigado pela participação e lembrando a você que está em casa que no próximo bloco aqui do programa vamos iniciar a nossa retrospectiva política. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com a cientista política Priscila Lapa. Então fica ligadinho que o programa Assunto do Dia volta já. Estamos de volta com mais Assunto do Dia, é o nosso último programa de 2018 e agora vamos fazer uma retrospectiva política. E para nos ajudar a entender melhor os fatos, os principais fatos que marcaram o ano de 2018 no cenário político, vou apresentar a nossa convidada que vai nos ajudar a compreender melhor o tema. Priscila Lapa, ela que é cientista política, ela já está aqui no nosso estúdio. Priscila, seja muito bem-vinda. Foi um ano muito intenso, né, Priscila? Obrigada pelo convite, sim, temos muita coisa para conversar. Antes de iniciar a nossa retrospectiva política com a Priscila, vamos conferir juntos as notícias da internet. Quem vai trazer essas informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para você e o destaque de hoje é do Estadão, retrospectiva 2018. A América Latina fecha ano com grandes e inesperadas mudanças políticas. O ano eleitoral da América Latina deste ano foi marcado por mudanças no continente, com destaque para o Brasil, com a eleição de Jair Bolsonaro. O ano foi marcado por um descontentamento com a situação econômica aqui do Brasil, que fechou o ano com mais de 13 milhões de desempregados, além de denúncias de corrupção. Ainda há incertezas sobre o Mercosul, já que o presidente eleito, que tomará posse no dia 1º de janeiro, afirmou que o bloco não é uma prioridade para o futuro do governo. Agora a gente volta ao estúdio para continuar falando mais sobre esses fatos que marcaram o ano de 2018. É com você, Valdson. Muito obrigado a Tânia Silva e a gente lembra que em 2018 a política do país também foi marcada por vários fatos. Tivemos uma disputa presidencial com 13 candidatos confirmados pelas convenções partidárias, o segundo maior número desde 1989. Fatos como os tiros à caravana de Lula e o atentado à faca do candidato à presidência Jair Bolsonaro. A prisão também do ex-presidente, Lula, e o convite do juiz Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. Tudo isso marcou o cenário político do nosso país e a partir de agora vamos a um resumo dos principais fatos que marcaram a nossa política. Confira! 2018 foi um ano regado de polêmicas e no cenário político não foi diferente. No processo que levou Lula à prisão, ele é acusado de ter recebido um apartamento triplex na praia do Guarujá, em São Paulo, como propina da construtora OAS. Isso em troca de benefícios em contratos na Petrobras durante o governo do PT. O fato de Lula estar no banco dos réus pesou tanto que o sonho de se tornar presidente do Brasil pela terceira vez acabou ficando para trás. Pelo país, milhões de pessoas a favor de Lula foram às ruas e pediram a liberdade do petista. Aqui no estado foi a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que organizou boa parte das ações. Houve um golpe nesse país, um atentado à democracia para retirar os nossos direitos. Do outro lado, multidões que se diziam esgotadas de ver tanta corrupção defenderam a prisão do ex-presidente. O povo está cansado de tanta corrupção, de tanta violência e tanta impunidade. Alianças políticas que surpreenderam, discussões acaloradas na internet e a propagação de fake news foram alguns fatos que sacudiram as eleições este ano. Na eleição estadual, Paulo Câmara foi reeleito no primeiro turno, vencendo seu principal adversário, o senador Armando Monteiro, com 50,70% dos votos. Já na votação nacional, a disputa foi mais acirrada e foi para o segundo turno. Jair Messias Bolsonaro se saiu melhor e se tornou o 38º presidente eleito do país. Bolsonaro conquistou 55,54% dos votos válidos, ultrapassando o petista Fernando Haddad e marcando uma nova fase na história política do Brasil, interrompendo assim o ciclo de vitórias do Partido dos Trabalhadores, o PT.
E é sobre política que vamos refletir muito mais nesse bloco do programa. Com a Priscila Lapa, que já está aqui no nosso estúdio, vimos aí vários fatos que marcaram a política nacional e a política local também. Tivemos a reeleição do governador do estado, Paulo Câmara, a eleição do Jair Bolsonaro, né, o novo presidente do nosso país. Muitas coisas não vividas ainda no nosso Brasil, fatos inéditos que chamaram muita a atenção da nossa população e refletiram bastante, né, Priscila? Ficou para a história, né? Todo ano que tem eleição presidencial fica uma grande expectativa, porque a eleição presidencial ela acaba espelhando o que vai acontecer nos estados e nas eleições seguintes, que são eleições municipais. Né? Isso já vem acontecendo há um certo tempo no Brasil, mas a gente pode dizer que 2018 teve uma característica especial, que é justamente o encerramento de um ciclo político e o início de um novo ciclo. Né? A gente viu aí um governo Temer que completou 2 anos em 2018, mas que termina de forma até melancólica, a gente pode dizer, se essa é a palavra mais adequada, no sentido de ser um governo que tomou algumas medidas que eram necessárias, que não dava para simplesmente continuar a gente, por exemplo, viver um ciclo de crise econômica como a gente vinha vivendo. Né? A gente teve ali, por exemplo, uma estagnação do processo inflacionário, né? que vinha crescendo e começou a assombrar novamente os brasileiros ali no início do governo Temer. Mas, por outro lado, foi um governo que não emplacou do ponto de vista dessa conexão com a sociedade. Né? Então, foi um governo que não foi aprovado por nenhum segmento da sociedade. E a gente se pergunta hoje, olhando para trás, como é que pôde um presidente, né, num sistema democrático, se manter no poder por 2 anos, foi um período curto, mas com uma popularidade muito baixa, 2%, 3%. É algo realmente que fica na história do Brasil. Então, aí é o fim desse ciclo político de um governo mal avaliado, de um governo que não conseguiu fazer todas as reformas que se acreditavam que seriam necessárias para a retomada do crescimento. A situação não piorou, mas também não melhorou. E do ponto de vista político, um grande tumulto. Né? Realmente esse ciclo que foi iniciado a partir da Operação Lava Jato, em 2014, ele atingiu, digamos assim, o seu ponto máximo em 2018. Na eleição de 2014 já teve um pouco da influência, a gente viu ali na reta final de 2014 a pauta da Lava Jato, do combate à corrupção, já de alguma forma influenciando os resultados, mas veio para 2018 como checkmate, como dizer assim, o que é que o Brasil espera agora, uma nova agenda, né, a construção desse novo ciclo político que a gente vai começar a viver agora, né, a partir de 2019. Então foi uma eleição marcada pela divisão que a gente já vinha assistindo no Brasil, mas que ganhou um nível de intensidade muito grande. A gente ouviu muito falar em polarização política, né? Isso, essa foi a palavra do ano, né? Se a gente pudesse dizer, já aconteceu isso no Brasil? Já, mas nessa intensidade, né, de construção política, da forma como as alianças foram construídas, ou não foram construídas, no caso do Jair Messias Bolsonaro, que ganha uma eleição sem construir uma ampla aliança. Isso também é um fato que deixa a eleição de 2018 um pouco diferente das eleições anteriores. E também a gente viu a derrota de grandes caciques políticos de partidos mais tradicionais. Né? O grande derrotado de 2018, se a gente for olhar para o resultado das eleições, não é apenas o Partido dos Trabalhadores, que apesar de todo o desgaste de imagem que ele vinha passando desde o início da Operação Lava Jato, e teve a prisão ainda em 2018 da sua maior liderança, mas mesmo assim foi para o segundo turno, ainda teve uma votação, né, muito expressiva, mas talvez o próprio sistema político, a forma tradicional, né, de angariar votos, de fazer campanhas, estratégias, elas chegaram no seu esgotamento em 2018, inaugurando agora, né, uma nova forma de relacionamento entre os políticos, né, pelo menos no processo eleitoral foi dessa maneira, e cabe agora saber se isso vai ser uma tendência que veio para ficar ou se foi algo muito próprio, né, muito característico de 2018. O que chamou muita atenção também foi o número, né, de candidatos. 13 candidatos confirmados pelas convenções partidárias. A dificuldade candidatos à presidência da República. Né, a gente já tinha em 2017 quem é que vai ser o candidato, quem é o favorito. A gente tem que lembrar também que a eleição até julho ela era um cenário. Mesmo com a prisão de Lula acontecendo ali entre abril e maio, mas ele continuava pontuando como o candidato mais bem avaliado nas pesquisas de opinião, com a grande tendência, se ele conseguisse se manter candidato pelas vias, né, judiciais, de se eleger. Até que o TSE, né, confirmou que não era possível ele ser o candidato. Ele foi substituído no início de setembro, ali mais ou menos no processo da facada, em que houve aquele lastimável atentado.
E aí as coisas foram se juntando, né? Foi juntando o fortalecimento da campanha de Bolsonaro, o enfraquecimento, né, da possibilidade de Lula vir a ser candidato, e a partir dali foi um novo ciclo eleitoral. A gente tinha um ciclo até essa data e a partir dali, tanto que o próprio Bolsonaro teve dificuldade em escolher o seu vice. Né? Ali no começo muita gente recebeu o convite para ser vice, apostava, mas não apostava, acabou dizendo não e talvez hoje esteja, né, arrependido de não ter enxergado realmente o tamanho do potencial da candidatura de Bolsonaro. A gente teve o episódio dos tiros, né, a caravana do ex-presidente Lula, e teve também essa questão da facada, né, o atentado uma eleição violenta, né, um processo eleitoral muito desgastante. Suor, sangue, né? Que vai ficar muito marcado por isso, pelas vias de fato, inclusive. Né, aquilo que indo até 2014, 2016, na eleição municipal, era uma guerra mais pelas redes sociais, né, de briga realmente de cores partidárias, de ser contra ou ser a favor do PT, foi ganhando vias de fato nas eleições de 2018 e, lamentavelmente, a gente teve uma eleição muito marcada por xingamento e por essa questão realmente de chegar a uma violência física, não só contra os candidatos e principalmente contra, né, o candidato Bolsonaro, que realmente foi a maior vítima disso tudo, mas os próprios eleitores, né? Foram vários relatos de brigas nas vias públicas, porque as pessoas estavam vestindo a cor de um partido ou de outro. Isso foi muito ruim, foi muito... Se a gente não retroceder disso nas próximas eleições, talvez a gente perca a característica de ser um povo tão solidário, né? Tão pacífico realmente, e que conseguia até então marcar as eleições muito mais por uma alegria, ser a festa da democracia, como a gente chama no Brasil, e 2018 definitivamente a festa ficou em segundo plano, foi muito mais o ataque, a violência, algo que nesse sentido foi muito ruim, né? A gente sai meio aliviado que o ano terminou, né? E a gente ouviu muito falar de extrema direita, né, e de extrema esquerda. As pessoas queriam se posicionavam principalmente em redes sociais. Quando se falava de direita e esquerda, não se falava de extrema direita e extrema esquerda. Qual a diferença? Foi a intensidade com que as pessoas defendiam ali os seus ideais? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente teve um ano muito intenso do ponto de vista da política. O que parecia no começo muito morno, né? Eu acho que alguns analistas diziam assim, nem parecia que ia ter eleição, né? Parecia que as eleições ainda estavam faltando 2 anos para acontecer, e quando viu já era hora de ir lá para a urna, né, escolher. Então foi tudo muito intenso, muito rápido, né, que o processo aconteceu, e eu acho que essa radicalização, sim, eu acho que para quem apostava que essas ideologias elas não faziam mais sentido no mundo, né, de uma forma geral, isso não era só uma coisa para o Brasil, se dizia muito, não, depois que ali houve a queda do Muro de Berlim, que houve, né, uma mudança dessa perspectiva da disputa entre o socialismo e o capitalismo, não faz sentido falar em direita e esquerda. Mas o mundo vem mostrando que não é assim, né, que algumas agendas voltaram com muita força nos Estados Unidos, na Europa, e isso chegou no Brasil em 2018, né, as pessoas tendo a necessidade de se afirmar, eu não sou, né, o outro lado, era muito mais uma negativa, inclusive, né, eu não sou apoiador de tal candidato, eu sou contrário a ele, então era quase uma afirmação pela negação do que você não queria ser. E isso levou realmente a uma certa radicalização. Temas que pareciam superados no Brasil, né, foram ganhando força durante a eleição, e eu acho que uma grande característica que traz essa polarização ideológica é que a gente deixou de lado a economia. Parece uma contradição, porque a gente vinha de um ciclo econômico, está vivendo ainda um ciclo de que a economia ainda está em recuperação, então com uma taxa de 12 milhões de desempregados ali na véspera da eleição. Então o que é que se imaginava? Que as pessoas iam estar preocupadas ali, como é que vai resolver o problema do desemprego? Como é que vai recuperar a economia? E, no entanto, isso não apareceu. Parecia não ser prioridade, não, prioridade, né? Virou prioridade tudo. A programa de governo, poucas pessoas analisavam. Não tinha programa de governo praticamente. Não precisa. É como se fosse assim, isso é dispensável, né? E esse debate ideológico, ele veio com muita força, né? E aí isso tem um lado assim, positivo da gente poder trazer outros temas, e a economia sozinha, até então, definia a eleição presidencial, e hoje não é mais assim. Mas a gente tem que ver, a gente agora meio que tem uma carta, né, um cheque em branco, assim, a gente fica meio em dúvida, né, na concretude, o que é que vai acontecer do ponto de vista da economia agora a partir de 2019. Passada a eleição, né, as pessoas já começam a se acalmar, existe mais um ponderamento, né, dos comportamentos extremistas, ou ainda é muito forte? Eu acho que ainda está suspirando. Eu acho tem que ainda perdeu. Requisitos ainda. Tem. Então, falando que as confraternizações vão ser, né, audiências de conciliação, porque as pessoas ainda estão muito machucadas, né? Porque o processo foi muito doloroso, eu acho que do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista da sociedade. O que é que sobrou disso? Um país dividido, a falta de consensos, né? A gente não tem muito claro
parecia até 2017, ali início de 2018, que era a sociedade contra os políticos. A sociedade não queria mais políticos, de uma forma geral, corruptos. A sociedade não acreditava mais nos partidos, de uma forma geral. Mas veio a eleição para mostrar que as pessoas não querem o seu opositor, mas, na verdade, elas têm sim, né, o seu político preferido, o seu lado, né, ideológico ali muito aflorado. Né? Então, eu acho que o que fica é um país meio sem consensos. Assim. O que é consenso hoje no Brasil? A própria reforma trabalhista, ela veio ao que se imaginava, não, todos os trabalhadores vão se unir e vão ter a sua postura. Hoje está muito dividido. A gente fica meio realmente sem compreender qual é o projeto que sobra de 2018. E eu acho que isso vai demorar um tempo ainda, né, para se organizar. Eu acho que precisa começar o novo governo para que as pessoas comecem a ter mais clareza no que é que elas apostaram e quem é contra, né, saia um pouco do palanque e comece a perceber que tem um país em jogo, né, que tem um Estado aí para ser governado. Algo que ganhou muita força também foram as fake news. Foram presentes de forma muito intensa nessas eleições. É outra né, questão muito forte de 2018 e que marca de maneira negativa. Né? A gente, quando olhar para 2018, a gente sempre vai lembrar que teve algumas coisas assim que, de certa forma, amadureceu o comportamento eleitoral. Eu acho que talvez a grande vitória de 2018 é que o brasileiro não deixou de mão. O processo eleitoral era muito assim, tanto faz. Eu não vou fazer a minha escolha, tanto faz em que eu escolha, todo mundo faz a mesma coisa. Isso, né, sumiu um pouco em 2018. As pessoas foram vendo que o voto delas faz diferença, por exemplo, o voto das mulheres. A gente discutia muito mulher na política, dizendo assim, tem candidato ou não tem? Cumpre a cota dos partidos ou não cumpre? E hoje a gente já discute assim, a mulher decide uma eleição. Mesmo que a candidata não seja uma mulher, mas se as mulheres se juntarem e definirem por um candidato, elas ganham a eleição. Então, essas pautas, assim, elas vieram. Isso é muito bom para 2018. Agora, essa questão das fake news foi o lado muito negativo. A gente utilizou mal, né, como sociedade, de uma maneira geral, um instrumento que é tão bom, né, que, se a gente olhar, democratizou. Né? A gente tinha até então campanhas caríssimas. Né? Não foi só, obviamente, as redes sociais. A gente teve algumas mudanças na legislação que provocaram também essas mudanças nos comportamentos. Mas a gente teve uma eleição, de certa forma, mais democrática, porque as pessoas estavam competindo no nível mais igualitário na questão dos recursos, dos instrumentos. Né? E a internet, ela populariza, de certa forma, porque você não é obrigado a parar para ouvir um programa de rádio, a parar para assistir a televisão. Você pode a toda hora interagir, conhecer. Mas a gente utilizou mal, né? A gente seguiu o mau caminho, o mau exemplo de outros países e transformou isso num lado muito negativo. Para né? a política foi inédito aqui no nosso país, né? O uso da fake news. Isso. Mas em outros países isso já existia. Isso já vem definindo eleições em democracias gigantes. Nos Estados Unidos influenciou o resultado, na França, em todos os países tem tido a participação disso, e eu acho que a gente precisa agora repensar como a gente vai fazer para lidar com isso, que agora é uma realidade. Agora não dá para fingir, isso aconteceu só em 2018, 2020 vem aí e está tudo bem. Não está, a gente agora precisa se preparar melhor para lidar com esse fenômeno que é próprio, que é intrínseco dessa benfeitoria que são as redes sociais. As redes sociais enfraqueceram, né, os guias eleitorais na televisão e no rádio? Fizeram, né, muita gente repensar a forma de fazer política, de expor os seus ideais e os seus projetos, né, de governo? Aquelas fórmulas prontas, elas já vinham, né, meio em decadência. 2016, a gente já teve um menor protagonismo daqueles grandes marqueteiros, né, aquelas grandes estruturas de campanha que davam um pouco a sensação de enganação mesmo, né, de que o eleitor se sentia ludibriado, né? Muitas vezes o candidato aparecia ali naquele programa sem ser realmente quem ele era, né? Mas teve uma mudança importante, né, que foi essa questão da possibilidade de você interagir no curto prazo. E a rede social traz isso com muito mais, né, ganho do que propriamente os veículos tradicionais. Então, realmente é hora de repensar. Eu acho que os estrategistas saem de 2018 com aquela pulga gigante atrás da orelha, dizendo assim, olha, não dá mais para fazer campanha como se fazia até então. A gente precisa realmente... Agora, também não significa que as fórmulas utilizadas em 2018, elas servirão para todos os candidatos. Por exemplo, essa conexão que Bolsonaro tem com né, com seus eleitores, ele não construiu isso em 2018, ele se construiu dessa maneira. Ele sempre que não tinha espaço na mídia tradicional, ele sempre foi um parlamentar que chamava menos a atenção da grande imprensa, né, de uma forma geral, exceto nas polêmicas, mas de uma maneira geral no dia a dia. Né? E ele falava com seu eleitorado por meio das redes sociais. Então, ele trouxe isso como uma marca, serve para ele, pode ser que não sirva, né, para todos os candidatos. Em relação à política local,
foi um pleito mais tranquilo? Daqui a pouquinho a gente vai falar, né, sobre isso, fica essa expectativa. Vou pedir licença aqui à nossa convidada, a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e para relembrar os principais fatos políticos que marcaram o nosso estado. No bloco anterior aqui do nosso programa, na nossa retrospectiva, a gente falou um pouco mais sobre a política nacional e agora a política local. O governador Paulo Câmara foi reeleito. O que é que a gente pode esperar para 2019? O primeiro mandato dele foi satisfatório para ele conseguir a reeleição? Como é que a gente reflete sobre isso, Priscila Lapa? Vem muito desafio, né, por aí. Não foi fácil, né? Foi um mandato que ele herdou, obviamente, uma popularidade muito grande, né? Ele, naquela eleição de 2014, ele ganhou um presente, que foi se eleger governador, né, em cima de uma proposta, de um projeto político que vinha dando certo no estado, que vinha trazendo Pernambuco, né, para um cenário de prosperidade do ponto de vista nacional. E aí começa o mandato dele já num cenário muito controverso do ponto de vista político e econômico, né? Ele teve a infelicidade de pegar o seu primeiro mandato, a maior crise econômica, né, que a gente viveu nos últimos tempos. Ele, obviamente, não teve um alinhamento com o governo federal desde o início. A gente tem que lembrar que em 2014, né, foram adversários, Paulo Câmara, né, o PSB e o PT foram adversários na eleição. Então, quando começou o segundo mandato de Dilma, o governo de Pernambuco já estava numa condição de oposição ao governo federal. Isso tem algumas implicações na atração de investimentos, né, de você fazer convênios, de você fazer investimentos realmente no estado que vinham num ciclo crescente e de repente você vê ali a torneira fechando. Então já gera uma situação de austeridade, de cautela, né, do ponto de vista do governo. Agora, ele tinha ainda uma maioria confortável, ele tinha uma base de partidos que em 2014 ele se elegeu com a maior coligação da história do Brasil, né, do Brasil democrático, foi a eleição de Paulo Câmara em Pernambuco em 2014. Então isso dava um certo conforto para ele governar, né, com esses partidos aliados. Agora, à medida que os investimentos não acontecem, a crise econômica chega ali de maneira muito severa entre 2015 e 2016, os empregos vão indo embora. Então não tem base aliada que sustente, né? E além de tudo, eu sempre lembro que ele vinha de um ciclo, a gente passou 8 anos com Eduardo Campos, já estava ali na metade do governo dele, é muito tempo de um partido no poder. Mudou o comandante, mas o partido, de uma forma geral, a forma de fazer política, ela está ali mantida. Isso vai gerando um desgaste, né? Chega uma hora que você não consegue mais agradar nem os aliados e a oposição vai ganhando, né, algum tipo de consistência ali. Além disso, teve a questão da violência, né, que não é um fenômeno, como o próprio Paulo Câmara falou bastante durante as eleições, não é um fenômeno exclusivo de Pernambuco, é um fenômeno que tem gerado aí dor de cabeça em todos os níveis de governos, mas em Pernambuco marcou muito a sociedade brasileira, pernambucana, muito aflita com essa situação da violência. Ele trocou o comandante, trocou secretário, mas ainda com muita dificuldade de ter o sucesso nas políticas públicas que Eduardo Campos teve com o Pacto pela Vida. Então, todo esse cenário fazia crer que Paulo Câmara teria muita dificuldade de se reeleger em 2018. Mas reflexo também da crise econômica reflete diretamente na falta de segurança? Sim, com certeza. Falta de investimento, né? Realmente o Estado já vinha... Eu lembro que bem no início do governo Paulo Câmara, ele teve uma dificuldade ali com o sistema carcerário, por exemplo. Várias fugas, vários problemas, explosões nos presídios. Precisa de dinheiro para resolver essas questões. Precisa de vontade política, precisa de organização de gestão, mas precisa de recurso. Então, ele começa adversário do governo Dilma. Quando há mudança de governo, eles voltam favoráveis ao impeachment, né? Tentam um alinhamento ali com o Temer que acabou não dando certo. Então, foi um governo que nunca conseguiu emplacar do ponto de vista de trazer recursos. Pelo contrário, e pega uma crise econômica, né, muito severa, que gerou efeitos muito fortes, reflexos muito fortes aqui em Pernambuco. Então, tudo levava a crer que ele continuava como favorito pela falta de um candidato opositor que, por outro lado, a oposição teve todas essas oportunidades e também não se organizou à altura para combater, né, o governante. E aí o governante acaba tendo um pouco de vantagem, né, quando ele tem a máquina ali, ele já sai um pouco à frente. E a gente tem que dar o mérito dele ter conseguido fazer essa articulação com o PT, que do ponto de vista eleitoral foi muito importante, né, porque eles ali conseguiram amarrar uma aliança PSB-PT, né, para fortalecer a candidatura nacionalmente do Partido dos Trabalhadores à presidência, e ele conseguiu tirar do páreo
Marília Reis, aqui no âmbito do ela Estado. Saiu do cenário, né? Foi eleita deputada federal. Que possivelmente, se ela tivesse mantido a candidatura a governadora, ela tinha muita chance de se reeleger. Ela tem uma imagem leve, é uma mulher, representa inovação, tinha força, ela foi se articulando pelo interior. Então ela vinha com muita força nas regiões onde Paulo Câmara tinha um desgaste de imagem muito grande, mas ela acabou saindo do pleito, não apoiou, ela, né, não fez um rompimento, mas ela ficou ali, não pediu voto, não... Né, e ele conseguiu fazer essa articulação com o PT, que foi muito importante, e foi o que garantiu, né, do ponto de vista local, a reeleição dele. Foi uma reeleição apertada, né, mas que abre um ciclo agora de um desafio. Né, ele estaria numa situação muito confortável se o PT tivesse ganho a eleição no nível federal. Com esse cenário, né, tem toda essa discussão sobre o Nordeste, como é que vai se comportar o Nordeste num governo Bolsonaro, vai vir dinheiro, não vai vir dinheiro, não tem nenhum ministro até o momento nomeado, né, do nordestino com esse perfil de trazer recurso para cá. Então vai ser um desafio muito grande, vai ter que partir daqui para lá, né? Os governadores vão ter que se organizar e Paulo Câmara tem esse desafio, porque ele usou muito esse discurso na eleição. Ah, não fiz porque não deu para fazer o que eu prometi em 2014, porque Temer não mandou o dinheiro. Falta de verba. Faltou. Será que em 2019, né, ele vai utilizar esse mesmo argumento? Ele vai ter que ter muito poder de articulação ali para barganhar, né, esses recursos. Agora, ele ganhou maturidade política, ele mostrou isso durante a eleição. Né? Ele, nos debates, nos momentos, ele era o único bombardeado, efetivamente, e ele conseguiu se sair, né, razoavelmente. Tem a vantagem do Estado estar organizado de alguma maneira, não está totalmente, a gente está vendo agora algumas greves, alguns movimentos trazendo à tona a real situação fiscal do Estado. E a pauta que veio logo após a eleição, né, imediatamente após a eleição, veio uma pauta de aumento de tributos. Eu não fiquei surpreendida, porque isso é muito a linha do governo Paulo Câmara. Ele deu uma diminuída na época da eleição, mas isso é muito a linha de um Estado muito arrecadador, de não abrir mão de receita. Né? Isso talvez seja o que salvou também Pernambuco, né, nesse momento mais difícil do ponto de vista da economia. Inclusive, então, para cumprir, né, uma meta de campanha, uma promessa de campanha, ele vai aumentar para pagar o 14º salário do Bolsa Família. Do Bolsa Família. Então, até as pautas mais populares, que ele evitou prometer muita coisa. Se a gente for olhar realmente com que plataforma foi reeleito o governo Paulo Câmara. Foi basicamente um governo de dizer assim, entre ele e seus opositores, é melhor ficar ele, né, já o que está conhecido. As pessoas tiveram medo de fazer a troca e isso não ser algo, né, positivo, mas não tem assim uma bandeira. Qual é a bandeira, a grande bandeira? É a educação? É melhorar a segurança? O que é que foi prometido do ponto de vista da segurança, por exemplo? Ele evitou se comprometer para não acontecer o que aconteceu, né, em 2014, mas realmente eu acho que a tendência agora é um desafio muito grande. Ele vai ter que buscar recursos, sem trazer recursos do governo federal, ele não reequilibra a situação de investimentos, ele não consegue concluir aquilo que ele começou. Ele vai exigir dele uma maturidade política e vamos ver agora se ele consegue se projetar, talvez como um dos maiores governadores de um dos maiores estados, que a economia é muito significativa, né, aqui de Pernambuco. É isso que a gente espera, né, a partir de 2019. A nível local, fake news também foi muito presente na eleição para governo do estado ou foi mais branda, né? Pouca gente usou esse tipo de ferramenta. Foi um pouco mais brando, né? O que é que a gente viu? Ferramenta negativa, desculpa atrapalhar. Mas eu acho que em Pernambuco a gente teve uma eleição morna, de uma forma geral. Não foi uma eleição que contagiou o eleitor. Aquilo que estava acontecendo no âmbito nacional não se reproduziu, né? Em outros estados a eleição também contaminou, né? No ponto de vista estadual, assim, as disputas foram, né? Em São Paulo, por exemplo, a disputa foi muito forte, foi muito radicalizada. Aqui em Pernambuco a gente teve uma eleição muito morna, uma eleição muito não marcada. Agora, ali na reta final, nos programas eleitorais, começou uma série de acusações que repercutiam também nas redes sociais e algumas fake news também associadas, que isso é um fenômeno que, né, não fica, a gente não tem mais como fugir, né, infelizmente. Mas foi uma eleição muito morna, né, uma eleição muito sem proposta, sem debate, sem agenda, e que parece que faz anos que aconteceu, né, porque ela foi muito, realmente, não é muito característico do eleitorado pernambucano. Geralmente aqui a gente tem um povo muito politizado, né, tem uma eleição mais acalorada, mas a gente usou toda essa energia na eleição federal, né, para presidente e esquecer um pouco das questões locais. Como o pernambucano votou? A maioria aqui do estado, né, votou na oposição ao governo, votaram junto ao PT, né, votaram para eleger o candidato do PT, o Fernando Haddad. Isso pode influenciar no próximo ano, já que o candidato que teve maior número de votos aqui no nosso estado não foi eleito? Eu acho que isso vai se diluindo. Eu acho que essas questões, muita gente deu muito valor a isso, né? Eu lembro que logo após a eleição apareceram milhões de mapas pelo Brasil inteiro, mostrando, né? Pintando de vermelho, pintando de azul, de amarelo.
Eu acho que tem uma influência, né, obviamente, de sinalizar para os governadores, para as lideranças locais, o sentido, né, o que é que o eleitorado espera, mas eu acho que o que o eleitorado imediatamente quer, eu acho que isso aí é independente de Paulo Câmara, independente de Bolsonaro, as pessoas querem ver sua vida melhorar, as coisas entrarem novamente no prumo, né? Então eu acho que se o governo for habilidoso, se o governo estadual conseguir ter a habilidade, né, de construir novamente políticas exitosas aqui, atrair esses investimentos, fazer a economia do Estado voltar a crescer, as pessoas sentirem que sua vida melhorou, eu acho que essas questões elas vão ficando diluídas. Obviamente, a gente tem aí, daqui a 2 anos, uma eleição, a eleição municipal, que tende a ser muito disputada, porque a gente tem que lembrar também que aqui em Pernambuco não teve um palanque para Bolsonaro. Né? Não houve uma aposta local de que Bolsonaro era um candidato efetivamente competitivo. Não houve nenhum tipo de articulação. De última hora tentaram alguns dizer, não, quando viram que ele ia ganhar, né, alguns políticos ainda tentaram dizer, não, eu estava com ele, eu sempre estive, né, mas não colou. Né? De fato, foi uma eleição aqui em Pernambuco que os eleitores de Bolsonaro agiram de maneira muito independente. Isso foi uma característica também muito forte, né, de uma mobilização dos indivíduos, independente de lideranças chamando ou não, né, para votar. Então, as pessoas compravam as camisas, iam fazer faziam os adesivos, né? As pessoas tiveram esse ato, do mesmo jeito que quando começou a crescer a candidatura de Bolsonaro, o outro lado também começou a reagir, as pessoas começaram a também pintar camisa e tal. Foi uma característica também marcante de 2018 e eu acho que isso vai se diluindo. O que as pessoas querem é resultado. A partir de agora, eu acho que esse novo ciclo político vem com essa expectativa de que, tá bom, vamos resolver, a gente já fez a faxina, resolvemos grande parte dos maiores problemas, e aí? Vai ter emprego, né? A economia vai melhorar, como é que as coisas vão acontecer, né? E houve uma renovação ali na Câmara dos Deputados. Será que isso é bom ou não é para o novo presidente? Olha, o Congresso eu acho que é o maior desafio de Bolsonaro. Eu acho que não é nem a economia. A economia, inevitavelmente, ela depende dessa relação com o Congresso, né? A gente teve aí a saída de alguns caciques tradicionais que há muito tempo, né, estavam ali na Câmara e no Senado, e principalmente integrantes desses partidos mais tradicionais, que tradicionalmente ocupam a maioria do Congresso, né, PMDB, PSDB, né, esses partidos, até o próprio PP, né, foram partidos que estavam ali sempre com as maiores bancadas e que agora eles estão dando espaço a essa nova força política que o PSL hoje representa. Né, então, a forma como isso vai tudo se desenhar. Por exemplo, tem uma indefinição muito grande sobre a presidência da Câmara. O próprio PSL às vezes fala em apoiar Rodrigo Maia, às vezes fala que ele não é o melhor perfil. Então, esse desenho do Congresso ele vai ser muito decisivo, porque o que se pretende, né, o que a equipe econômica de Bolsonaro pretende é já no primeiro ano, já em 2019, aprovar reformas importantes, que sem elas eles não conseguem implantar a sua política econômica. Por exemplo, a reforma da Previdência. Se falava, inclusive, em tentar aprovar ainda em 2018, não foi possível, né, não havia capital político para isso, mas quer fazer isso no primeiro semestre de 2019. Isso depende de como o governo vai se relacionar com esse Congresso, que é um Congresso novo, é um Congresso de pessoas que nunca... Tem muitos estreantes na política, existe muita expectativa em cima desse Congresso também. As pessoas votaram prioritariamente nessa pauta da segurança. Então, existe uma expectativa muito grande da sociedade de que haverá respostas imediatas, de que o Estatuto do Desarmamento vai ser votado, de que algumas medidas imediatas vão surtir efeito. E se o presidente não souber negociar isso muito bem com o Congresso, ele corre o risco de ficar de mãos atadas, de ter todas as suas perspectivas e não conseguir colocar em prática, né? Então, isso é algo muito delicado, é algo que eu tenho particularmente uma expectativa muito grande de como é que tudo isso vai se desenrolar, né? Outra expectativa muito grande em relação à junção de vários ministérios, né? Houve ali a promessa, ainda no momento de campanha, de diminuir o número de pastas, e a gente vê alguns ministérios se juntando, né? Uma pasta só com vários ministérios. Como é que você analisa isso? Está um pouco confuso, né? Eu acho que essa confusão tem a ver com o processo eleitoral. A gente teve um processo eleitoral muito em que essas pautas mais práticas elas ficaram muito nebulosas, né? Ficou tudo muito uma cortina de fumaça ali pairando muito mais sobre questões morais, né? Essa questão do combate ao comunismo, enfim, essas demandas que tudo bem passou. E agora não vamos para o mundo real, vamos para as políticas públicas. Como é que vai funcionar? Quem vai fazer o quê? Né? Então, nessa hora aí, e sem contar essa perspectiva de montar um ministério sem negociar com os partidos. Ele tentou fazer isso, de certa forma conseguiu, né? Ele integrou ali no ministério, tem a presença do Democratas, mas naquela linha antiga de sentar com o PMDB, sentar com não sei quem para negociar, isso não aconteceu. Ele tentou compor um ministério muito mais do ponto de vista, né, ideológico, militar, né, muito voltado ali para as questões que historicamente Bolsonaro
né, trabalha. Mas como é que isso vai acontecer na prática? Que políticas estão sendo pensadas? Eu não enxergo com muita clareza, né, o que é que avançou, o que é que não avançou. O que a gente sabe é que tem um perfil muito mais conservador, né, do ponto de vista das relações internacionais, do ponto de vista, né, de trazer para os ministérios, por exemplo, o Ministério da Educação, para o Ministério, né, de Direitos Humanos, pessoas com um perfil mais conservador, que podem representar a volta atrás de algumas políticas que estavam sendo implantadas. A gente não sabe exatamente, né, como é que tudo isso vai funcionar, está tudo ainda muito, vai depender também da economia, porque ministério só funciona com dinheiro, né, e como é que vai ser distribuído esse dinheiro, é que a gente ainda não, onde é que vão acontecer os cortes, porque eles vão ter que acontecer, qualquer governo que ganhasse, independente de partido, teria que cortar, porque o Estado está super endividado, e essa é uma das grandes bandeiras de Paulo Guedes, da equipe econômica, é fazer os cortes imediatamente que forem possíveis, para reduzir o custo, né, da máquina pública. Então, isso vai fazer com que os ministérios se vejam, num primeiro momento, com muita dificuldade orçamentária para implantar tudo aquilo que foi prometido na campanha, né? Vamos ver como é que isso vai se desenrolar, né? Tem 4 anos pela frente para isso tudo ser digerido, né? E esse convite e confirmação do juiz Sérgio Moro para ministro da Justiça, surpreendeu? Foi uma grande surpresa. No meu entender, ele parecia alguém com um perfil completamente técnico, né? Um perfil de alguém que jamais se envolveria na política partidária, na política do dia a dia, né? Ele vinha até então. Agora, ele sempre foi um juiz, né, uma pessoa que gosta de aparições públicas, que tem seus posicionamentos claramente, né, colocados. Isso facilitou, né, essa interlocução. Ele não era alguém... Tem alguns que são muito reservados, que você nunca nem viu a imagem dele pública. Ele já tinha uma imagem pública construída e foi uma jogada de mestre, né, de você trazer para o governo alguém que simboliza o combate à corrupção, alguém que simboliza um marco histórico, né, no Brasil, que foi a Operação Lava Jato. Agora, na prática, é muito diferente. Você está na cadeira de juiz e você está executando um orçamento que vai ser um dos maiores orçamentos, né, comparando com a educação e saúde, que são historicamente os maiores orçamentos, né, do governo federal. Mas se pretende investir muito nessa questão da segurança, de política preventiva, na parte né, do sistema judiciário de uma forma geral. E como ele vai lidar com isso, né, que vai ser, né, algo que a gente que talvez ele surpreenda, né, talvez ele venha com um perfil muito técnico. Agora, de fato, as pessoas imaginavam, deu margem para aquele discurso de um certo viés político nas suas decisões, uma vez que agora ele é integrante de um governo, né, ele teve que abrir mão da sua carreira para integrar um governo. Vou pedir licença agora, Priscila Lapa, estamos na reta final do ano, né, do ano de 2018, também estamos na reta final desta edição especial do programa Assunto do Dia. Chegou o momento de agradecer a você que está em casa pelo seu carinho, por sua audiência durante todo esse ano de 2018. Muito obrigado. A gente segue aqui reafirmando o nosso compromisso em levar para você saúde, educação, entretenimento e muita informação e prestação de serviço. Reta final aqui do nosso programa. Muito obrigado pelo seu carinho mais uma vez e por sua audiência. Priscila Lapa, cientista política, muito obrigado por sua participação nesse último programa, Assunto do Dia de 2018. Volte mais vezes aqui ao nosso programa em 2019. Considerações finais, é o último recado, você pode ficar à vontade. Eu acho que é o recado da esperança, né? Eu agradeço bastante por tudo que está... Né, que toda oportunidade de discutir política, as pessoas estão gostando de discutir política, isso é muito bom para o nosso país, e dizer que a esperança está aí, né? Um novo ciclo começa e eu acho que a gente deve começar com otimismo e com menos divisão, né? Com um país mais unido em torno daquilo para o nosso crescimento como um todo. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado, Priscila. Você que está em casa, obrigado pelo seu carinho de sempre, por sua audiência, e teremos um novo encontro amanhã aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. É o último programa do ano, a gente agradece a você todo o carinho depositado, né? E reafirma mais uma vez o compromisso em levar para você informação, prestação de serviço, saúde e entretenimento. Muito obrigado por essa companhia no decorrer de 2018 e a gente espera, né, seu carinho e sua audiência no ano de 2019. Continua com a gente porque tem muito mais assunto do dia. Muito obrigado e um feliz ano novo. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá!